Então vamos lá? Bom, eu gravei um vídeo recentemente a respeito de casamento. Inclusive, se você quiser assistir esse vídeo, ele tá aqui. Esse que já era um vídeo polêmico, e nos comentários desse vídeo surgiu alguns comentários perguntando o que eu pensava sobre a ideia de ter um filho. Será que compensa financeiramente? Que comentários que a gente poderia fazer acerca disso? Eu decidi que polêmica pouca é bobagem, então a gente vai trazer esse tema aqui, que eu acho que é um dos temas mais espinhosos, talvez, da educação financeira, né? Porque ser pai e mãe é um sonho das pessoas, e normalmente elas não levam muito em consideração a realidade na hora de realizar esse sonho, né? A prova disso é a quantidade de gente que tem dificuldades financeiras sérias na hora de constituir uma família. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz vai deixar aquele like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segure sua mãozinha, considere deixar o seu like, se inscrever nesse canal aqui, se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha, né? Alguma informação legal. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é, se você falar financeiramente vale a pena ter um filho, se a resposta for uma resposta numérica, se você está procurando, olha, você vai ganhar dinheiro tendo uma criança? É óbvio que não, né? Uma criança, ela tem... Filho é um passivo. É um passivo, fora o pai do Neymar. O pai do Neymar, né, ele teve um ativo como filho. Mas fora o pai do Neymar, e agora do Endrick, né, tá ali também bem, provavelmente. Né? Você Então... vai colocar isso? O quê? O que tem o Endrick? Não, eu falar isso, que filho é um passivo. Ah, pode falar, não tem problema, as pessoas sabem. Se você estiver levando no sentido geral da coisa mesmo, o filho é um passivo. O filho gera custos, né? Ele tem custos ali pra casa. Se você pensa, se você vive no mundo de Nárnia, onde você acha que ter um filho é uma coisa encantada que não custa nada, você tá louco, né? Obviamente, você vai ter um filho, você vai ter que arcar com alimentação, vai ter que arcar com fralda, vai ter que arcar com hospital, gastos de farmácia. São inúmeros gastos mesmo. Por exemplo, se você pega os custos estimados aqui, o primeiro ano de vida de um bebê, né, da gravidez ao primeiro ano de vida, para a classe média, ela custa de 20 a 40 mil reais. Então, só essa primeira etapa da gravidez e do primeiro ano de vida. Na infância aí, os gastos com a criança, na classe média baixa, né, variam aí de 5 a 15 mil reais por ano nessa primeira infância. Alimentação, roupas básicas, tudo. Você vai falar, Raul, mas meu filho gasta muito mais de R$1.000 ali. Eu sei, mas o seu filho é uma exceção, né? Se você tem dinheiro, você pode gastar até R$10.000 para criar uma criança e ainda pode ser pouco, né? Tem gente que vai gastar muito mais que isso. Mas se a gente pega uma média, você vai falar aí de 5 a 15 mil reais por ano. Quando você tá falando de 5 mil, você tá falando um filho de um casal, por exemplo, ali, que ganha um salário mínimo cada um. Ele não vai custar mais de metade do salário desses pais ao longo do ano, né? Vai custar um valor ali que foi agregado na casa. Ele mora na mesma casa, ele tem um pedacinho ali dentro de casa, mas ele come um pouquinho da comida dos pais também, é uma coisa mais Provavelmente a mãe ou o pai que cuida dentro de casa, não paga uma empregada. Não paga uma faxineira, não paga uma babá, muitas vezes é uma pessoa que tem um custo de vida menor. Mas isso já inclui cuidados médicos, educação, né, e essas coisas básicas. A educação de uma criança, por exemplo, se ela for privada nos próximos anos, o que vai suceder, você vai de R$1.000 a R$3.000, ele, dependendo da região e do nível do ensino que você vai colocar essa criança. No caso da saúde, aí também, os gastos podem variar. Com o plano de saúde pode ir de R$200 a R$1.000 em média, aí, dos mais baratos até os mais caros, para uma criança, dependendo da cobertura e da região também. Lazer e entretenimento você vai ter que gastar, mas aí já é um valor um pouco mais a escolha. A alimentação de uma criança, o custo médio para a alimentação de uma criança de até 12 anos, ela varia de R$200 a R$780 por mês para a classe média. Para as classes mais altas pode superar os R$4.000. Eu não queria saber muito o que essa criança come, que supera os R$4.000, mas supera aqui, segundo as pessoas, o custo com alimentação, né, segundo a pesquisa, ele contempla esse valor. E aí, fora isso, você tem moradia, gastos com outras coisas. Então, assim, que existe um gasto, existe um gasto. Isso aqui todo mundo já sabe. Inclusive, esses gastos aqui que eu falei foram tirados de uma pesquisa da Isto É. Eu encontrei essa pesquisa antiga, na verdade de 2018, mas foi a melhor que eu encontrei aqui. Então, foi uma coisa que eu achei aqui rapidinho pra gente poder ter uma ideia disso. Agora, quando a gente fala se vale a pena financeiramente, a gente precisa considerar outros aspectos interessantes. E daí, o que eu fiz? Eu peguei aqui e coloquei lá na nossa plataforma de investimentos as pessoas que declaram ter filhos. Então, você tem uma pesquisazinha que a gente faz ali e que declaram ter filhos. O que eu queria comparar? Se o patrimônio das pessoas que declaram ter filhos é maior ou menor do que as pessoas que declaram não ter filhos. O que você acha? Eu acho que é maior. O que você acha, Vandinho? Eu também acho que é maior. O cara fica preocupado depois que tem filho. Olha que interessante, esse pensamento está absolutamente correto. Quando eu peguei por corte de idade, lógico, é uma pesquisa completamente enviesada. A gente está falando aqui de uma pesquisa com 28 mil contas, né? Mas quando eu peguei aqui a declaração de patrimônio dessas pessoas e comparei, né, a declaração de patrimônio dos pais que diziam ter filhos e dos homens solteiros que diziam não ter filhos na mesma idade, o patrimônio dos pais que diziam ter filhos é pelo menos 33,8% maior. Não é um valor muito menor, não. E das mães, o que vocês acham? Que foi menor ou maior? Eu acho que é menor. E aí? Eu acho que é menor também. Das mães chegou a ser 56% maior.
é muito maior. Hã? É óbvio. Por quê? Porque a mulher é mais preocupada ainda. Não, eu acho que tem outro reflexo aqui, mas a gente pode... Não tem como a gente fazer, porque senão seria uma ilação. Eu tenho até uma possível resposta, mas vou ter que aprofundar na pesquisa e quem sabe eu trago aqui pra vocês. Então, aqui a gente descobre que de alguma maneira, que a gente não consegue atribuir ao que especificamente aqui, o patrimônio das pessoas cadastradas que informaram que tem filhos ou não tem filhos, que não é todos os cadastros, então é um dado completamente enviesado. Tem pessoas ricas aqui que alteraram esse dado pra muito mais, né? Se a gente traçou uma média ali, acaba que um cara só rico que tem filhos ali, ele joga a média muito pra cima. Mas também na mesma plataforma tem eu cadastrado, que sou um cara que tem um patrimônio considerável, um dos maiores patrimônios da minha própria plataforma, e não tenho filhos. Então também eu puxo a média dos solteiros ali pra cima, né? Dos caras que não têm filhos. Solteiros não, mas dos que não têm filhos ali. E quando você vai enxergar, esses são os números aqui, pelo menos da nossa plataforma. Eu achei surpreendente esses dados, porque eles mostram que ter filhos talvez te dê uma motivação muito maior pra trabalhar e pra construir patrimônio. E aí eu fiquei pensando sobre isso e reparei que todos os meus amigos que se tornaram pais, eles deixaram de gastar dinheiro com besteira, reduziram o gasto, inclusive com carros. Aqueles caras que tinham mais dinheiro já, tinha carro esportivo, sei lá o quê, deram um passinho pra trás, compraram aquele carrinho de pai, um negócio legal, compraram casa, pararam de pagar aluguéis de coisa de solteiro, tarará, compraram casa legalzinho, eles deram uma controlada na vida, né? Não sai mais todo dia, isso também aumenta o seu patrimônio, porque o cara ia combinho de balada, chiva sei lá o quê, 6 loirodonto na mesa, aquele negócio, isso tem um custo, né, pro cara manter essa estrutura ali. Então, pros homens, até me surpreendeu que o patrimônio não cresça mais, porque os homens gastam muito mais. Aí, quando eu fiz essa analogia, eu vou tentar responder isso aqui agora, só que a gente não conversou com nenhuma dessas pessoas, que é um erro, né, porque se você faz uma pesquisa simplesmente pegando o dado cru e faz ilações sobre elas, obviamente eu tô errando os dados aqui. Mas eu acho que as mulheres também têm um custo muito alto de manutenção da solteirice, porque ela tem ali que sair, tem que gastar com cabelo, negócio, depilação, papapá. Eu acho que o custo de uma mulher casada é menor do que o custo de uma mulher solteira também, com esse tipo de coisa. E tem também o Uber que as mulheres pagam também, né? Nem sempre o cara vai. Tem baladinha também que as mulheres pagam. E, além disso, o grupo de mulheres que decide investir deve ser o grupo de mulheres que ganham mais. Porque na nossa plataforma, somente 18% dos cadastros pertencem às mulheres. Então, normalmente, a mulher que procura o investimento ali, eu acho que já é uma mulher com filhos, quando ela tá mais preocupada, e já é uma mulher que ganha mais dinheiro. Então, acho que a gente tem um recorte aqui muito específico, né? Porque você tem mulheres que decidiram investir, que no Brasil são minoria, que tomaram a decisão de investir, e aí a maior parte delas eram mães. Quando eu chequei aqui, 58% das mulheres cadastradas na nossa plataforma, elas se declararam mães, né? Então talvez esse dado também tá enviesado por esse lado, né? Quando a gente pegou esse recorte aqui, a gente produziu esses dados específicos. Eu achei interessante, mas eu decidi que eu quero me aprofundar um pouco mais nisso. Então o que eu queria fazer aqui, nesse vídeo aqui? Pra quem sabe, a gente poder gerar um outro vídeo falando sobre o que faz, quais incentivos que dá. Eu queria que vocês comentassem aqui, primeiro, se você tem filhos, se você não tem filhos, né? Comenta aí pra mim quanto você gasta com seus filhos e tal. E se você tinha um patrimônio maior quando você era pai ou depois de ser pai. Isso vai ser só interessante, só pra gente pegar o dado aqui geral. Então esses dados aqui eu achei super interessantes. A grande questão que fica é, ter filho financeiramente é interessante? Se você considerar esses dados, se você considerar a sua realidade empírica ao seu redor, você vai perceber que financeiramente os filhos podem sim ser interessantes. Principalmente pela questão de legado também. Quando você tem um legado para deixar, quando você quer deixar uma marca no mundo, etc., você costuma se dedicar mais. Você tem um incentivo para desenvolver as suas habilidades financeiras e estudar. A maior parte das pessoas que entram na UVP quando ainda são jovens são pessoas que estão com a esposa grávida ou com a namorada grávida. Os caras todos são assim. Eles decidem tomar jeito na vida quando uma mulher fica grávida ali, porque eles estavam lá transando de boa, aí vira homem, né? O que separa o menino do homem, no geral, é uma barrigada. É uma barrigada, separa o menino do homem. Então, isso é... Que barrigada em alguns lugares é piriri, né? Ah, é? Aham. Não sabia. Se na sua região é uma barrigada, aqui é só uma barrigada. É só uma grávida, é um pregnancy, é uma gestação. Como é que é a palavra chula pra gestação sem ser barrigada? Uma palavra... Prenha. Mas prenha é feio demais. Mas prenha, pô. Tá prenha. Mas tá prenha. Então quando a mulher fica prenha ali, um homem, ficou estranho isso aí. Mas prenha é bom. Um menino, na maioria dos casos, costuma virar um homem. Mas tem um monte de menino sem nome do pai no documento. Aí isso aqui é foda. Mas, no geral, é a minoria dos meninos, né? E aí, com isso, a gente tem esse incentivo, então. Então, o que eu acho? Eu, na minha opinião, de quem não sou pai ainda, né? Talvez não seja. Então, eu acredito que ser pai
pode sim ser muito importante para sua construção de patrimônio. Agora, a qualquer momento, obviamente que não. Eu diria para você ser pai quando você tiver uma estabilidade mínima para criar uma criança e quando você tiver um comprometimento mínimo com a ideia de ter uma criança. Porque o que mais tem hoje é adulto irresponsável, com o sonho de ser pai, engravida alguém, depois quer pagar a pensão de R$300 aí e não cuida bem das crianças, né? E vira essa merda que a gente vê, porque aí aumenta a criminalidade do país inteiro e várias consequências que a gente tá vendo. Então, se você tem o objetivo de ser pai, saiba que não é um problema, não vai destruir completamente sua vida financeira, você vai encontrar mais estímulo, vai encontrar mais dedicação no seu trabalho, vai ter mais foco, pode ser que seja algo legal, vai passar umas noites sem dormir, vai ficar um tempo sem transar, vai também, que a gente não pode mentir aqui pros rapazes e pras moças, mas o que vai acontecer no fim das contas é que compensa e você vai criar sua bela família, deixar o seu legado para a humanidade e aumentar o QI da sociedade, que é o que a gente tá precisando. Porque é o seguinte, tem uma teoria que diz, se as pessoas inteligentes, elas não reproduzem ali, e os idiotas, eles não pensam sobre esse assunto e acabam reproduzindo, a gente tá em destino à idiotização da humanidade. Vai chegar no ponto, né? Vai chegar no ponto em que a gente vai ter como grande referência de um país pessoas que conseguem, no máximo, repetir 2 ou 3 frases. Bom, agora, se você quiser se planejar, né, não para necessariamente o nascimento de um filho, mas para isso também, e se você quiser planejar a vida financeira da sua família, né, você que tem esse objetivo de construir uma família, quiser planejar a vida financeira da sua família, para que você possa montar uma base para a chegada ou não de uma criança, mesmo que você vá viver sozinho, mas que você tenha um patrimônio interessante, que você possa em algum momento da sua vida viver de renda mesmo, o que eu vou te indicar é que você abra aí agora auvp.com.br, pode ir lá agora mesmo, clicar no botão faça sua análise de perfil, clicou aqui, a gente vai te fazer uma série de 12 perguntas, se não me engano, talvez uma mais, uma menos, mas é umas 12 perguntas aqui. Depois que você responder elas, a gente vai ter um perfil seu aqui. Então a gente vai entender que momento da vida você tá, o que você tá querendo fazer. Se você for rico é bom, inclusive, depois na hora que a gente chamar no WhatsApp, não nessa primeira etapa, mas na hora que a gente chamar no WhatsApp, você avisar, porque aí a gente consegue te oferecer uma consultoria, abertura às vezes de uma holding internacional, algumas coisas ali que podem economizar imposto. Agora, se não for rico, só preencher aqui normal que você vai entrar no treinamento para aprender a investir no Brasil e no mundo todo e controlar o seu orçamento e tudo. Acho que isso é uma das coisas fundamentais. Uma casa onde os pais são desestabilizados financeiramente, desestabiliza emocionalmente as crianças, desestabiliza emocionalmente todo mundo que tá ao redor. Então, não dá, né? Eu tive problemas financeiros na minha casa na infância e isso aí, até hoje, eu tenho medo do meu dinheiro acabar. A gente tem, inclusive, uma live lá só voltada pra família, né, Raul? Na UVP, quando você entra, uma aula é a chamada Aula da Família, é um treinamento voltado só para você organizar ali a sua vida familiar e se preparar aí para esses momentos, né? Então, vale a pena você ir lá e fazer. E lembrando, se você entrar na UVP, me conheceu agora, ainda não sabe muito bem como é que funciona. Se você entrar na UVP e não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro depois que você concluir o curso. Não tem, Raul, mas eu preciso comprovar, sei lá o quê. Tem gente que coloca, mas você nunca mais pode investir. Se você investir, não é nada disso. É uma regra falando, se você não aprendeu a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. O que eu quero, né, é que você aprenda mesmo. Meu compromisso é com o Brasil. Eu quero que você aprenda, eu quero que você usufrua disso. Se não funcionou pra você, eu vou te cobrar do quê, né? Então, não deu certo. Você pega o seu dinheiro de volta e tudo bem. A gente só quer aqui o dinheiro daquelas pessoas que realmente acreditam que esse trabalho fez diferença na vida delas e isso é 99,9% de todas as 14 mil pessoas que concluíram a UVP. Agora, eu vou ver se tem alguma pergunta de vocês. Nos últimos dias a gente não respondeu perguntas aqui, né? Na verdade, todos os 3 últimos vídeos a gente respondeu. Mas só nos 3 e nos 30 anteriores a esses 3. Na verdade. Olha aí. Só lembro de coisas que aconteceu esse ano. Ano passado... Não... Eu também tenho a memória fraca. O Fernando Moura, 9583, há 3 horas. Fala, Raul, tudo bom? Tudo bom. Esperei até o final para perguntar para você se o fato do banco não poder cobrar tanto assim pelo crédito, isso não vai limitar aqueles limites altos nos novos cartões emitidos? Pode ser até que fique melhor para o consumidor final, porém para o pequeno comerciante afim será um desastre, pois compramos muito no crédito com fornecedores. Se puder mandar abraço para Contagem em Minas Gerais, fico agradecido. Pelo contrário, né? Por que o banco não emitiria limites de cartão de crédito mais alto? O que tem a ver? Por conta da taxa de juros? Não, a taxa de juros é percentual. Quanto maior for o montante que ele emprestar, melhor para ele agora, né? Porque ele tem que emprestar volumes cada vez maiores, já que ele não pode cobrar grandes volumes de juros. Ele vai ter que dar vazão para esse dinheiro de alguma maneira. Acho que não muda nada, não. Em relação a isso, na minha opinião, de orelhada, assim, eu não pensei muito a fundo no assunto, mas de orelhada acredito que não mude nada. Pode ser que eu esteja equivocado aqui agora. Precisaria entender a partir dos próximos relatórios ou a partir de uma análise um pouco mais profunda da concessão de crédito e dependendo do banco, né? Qual banco a gente tá falando? Tá falando de Itaú, Santander, Bradesco, ABC? Então tem que ver isso. Mas, a princípio, para mim, não parece que muda nada. Agora, se o seu comércio, né, ele tá passando cartão de crédito, é muito específico para comprar produtos, é muito estranho. Normalmente você passaria crédito, né, mas você teria um crédito com a empresa. Agora, um crédito de cartão de crédito. Tem mais pequenos comerciantes fazendo isso aí?
Estranho. Diego Silva pergunta, saudações Raul e equipes. Saudações, Diego Silva. Saudado, né? Invisto em fundos imobiliários desde janeiro de 2023. Uma pergunta. Já que os fundos imobiliários pagam dividendos mensais, eles gerariam uma bola de neve no patrimônio investido, considerando o reinvestimento? Pois, com o tempo, teria mais ativos e receberia mais dividendos, certo? Com isso, no longo prazo, pode ser comparada a valorização de uma ação de uma empresa que não paga ou não dividendos. O que você disse está correto, sim. Você poderia dizer que, com o passar dos anos, você investindo nos fundos imobiliários, você vai reinvestir, vai comprar mais cotas e receberia mais dividendos. Está correto sua constatação. Assim como uma empresa que paga dividendos seria o mesmo resultado, e uma empresa que reinveste em si mesma também alcançaria o mesmo resultado. Boa constatação. Beijo para vocês. Até amanhã.